Senhor Deus e amado Pai Celestial, a Tua bondade nos seguirá, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, não por nós mesmos, por nossas próprias obras ou força, ou até mesmo desejo, Senhor, mas é a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, e as Tuas misericórdias têm se renovado mais este dia, Senhor. Por isso estamos gratos a Ti, Te louvamos, Te engrandecemos, Te bendizemos, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Ó Deus, neste momento de adoração, nós levamos a Ti, ó Pai, o nosso louvor do mais íntimo do nosso coração, Pai. Humildemente pedindo a Ti que o Senhor possa receber, ó Deus, como um cheiro suave diante da Tua presença, e estes louvores, Pai, que foram cantados com o objetivo de atrair a Tua presença no nosso meio, ó Deus, que possa, ó Deus, atrair de tal forma que o Teu Espírito Santo possa vir através da Tua palavra e se manifestar no nosso meio, Pai. Vivifica as palavras que serão lidas e faladas, Pai, aqui em nossos corações, ungindo-nos, ó Deus, os nossos ouvidos e coração, para ouvir e receber, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Pai, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas muitas debilidades, Senhor. Tenhas misericórdia de nós e tome o controle de nossos espíritos, Pai, que estejam sujeitos ao Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, irmãos, continue abençoando no nome santo do Senhor Jesus. De imediato, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante. Vejo que tem uma irmã nos visitando, que Deus abençoe. É parente, irmã? Irmã? Deus abençoe, Deus continue abençoando. São semelhantes, né? Tem mais alguém, irmãos? Nos visitando? É isso. Está ali o irmão, eu não lembro o nome dele, o futuro genro do irmão André lá, Giazi. Às vezes eu chamo ele de Giazi, né? Mas ele diz, é Giazi. Existe uma diferença, né? Que Deus continue abençoando a cada um, no nome santo do Senhor. Estamos felizes por estar na casa de Deus nesta noite, né, irmãos? Como o salmista Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Deus é tão bom, né? Tão maravilhoso, não existe palavras em nosso vocabulário para expressar a grandeza do nosso Deus. E eu estava olhando para a irmã Karine, filha do irmão José Milton, né? Vocês lembram dela uns 2 anos atrás, eu acho que, né? 1 ano e meio atrás. Como ela tem chegado aqui, e hoje você olha para a aparência da nossa irmã, olha o que Deus tem feito, irmãos. Esse nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela chegou aqui com um grau de depressão muito grande, né? Mas Deus libertou, Deus curou, e não só isso, salvou a vida dela, amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Vamos ler as Escrituras que diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia, porém, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Pai,
Como seres humanos, como homem, eu só posso ler esta palavra, Senhor, juntando as letras, formando palavras, Pai. Mas quem vivifica esta palavra em nossos corações é o Teu Espírito Santo. E com toda a sinceridade que há em meu coração, eu estou dependendo totalmente de Ti, Senhor. Conceda-me graça, ó Deus, e sabedoria, para, ó Deus, abençoar o Teu povo com a Tua palavra. Usa-me, ó Deus, como uma ferramenta em Tuas mãos, para que possamos sair daqui ricamente abençoado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos? Gênesis capítulo 19, versículo 22, a Bíblia diz assim: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Eu tenho nas minhas mãos uma mensagem que o irmão Brana pregou em 1958, 2 de fevereiro, no domingo à noite, à tarde, né? E ele intitula essa mensagem, Fuja para cá, venha rapidamente. Eu vou usar o mesmo título, e eu quero ler alguns parágrafos e comentar algumas coisas. Ontem nós fomos muito abençoados com a pregação. Irmão Israel, eu creio que Deus o abençoou e nos deu o maná que precisávamos, né? E é assim que Deus faz, irmãos. Deus nos abençoa. Muitas vezes Deus não dá aquilo que nós queremos, né? Que às vezes a gente acha que vai sentar na mesa e comer aquela torta de bolacha e mais algumas coisinhas. Mas na verdade só tem o arroz e o feijão. Mas a torta de bolacha, às vezes, irmão, não é o que vai te sustentar naquele trabalho braçal que você precisa ter. Mas o feijão e o arroz, ele vem desde a antiguidade e não saiu da mesa, né? Mas é o que te mantém, amém? E essa mensagem, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa para nós, que ela surte um efeito em nossas vidas. E não só isso, esse efeito não só nos alimenta, mas também nos transforma, irmãos. Nos transforma, traz nós um pecador lá do mundo e coloca aqui dentro em lugares celestiais para adorar o Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 13 dessa mensagem, o irmão Brana disse assim: agora, eu tenho falado há algumas noites sobre o Sputnik, satélites artificial, né? Um satélite artificial da Rússia. E desde que eu tenho falado a vocês, 3 noites atrás, o governo americano, ou o exército, lançou um satélite que está indo ao redor do mundo a cerca de 100 ou 102 minutos, fazendo um giro ao redor do mundo. E isso só indica que o que foi dito está mais perto, à mão. Agora, eu acredito que se houve um dia em que homens e mulheres devem abrir os olhos e examinar a palavra de Deus, é hoje. Este é o dia, porque não sabemos se haverá um amanhã. E se a igreja alguma vez deveria afivelar sua armadura, isto deve ser feito hoje. A Bíblia diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não adiar por mais um dia. Se há alguma coisa entre você e Deus que te impede de ir para o rapto, é melhor acertar agora. Você lembra, eu sempre falo isso, que o profeta pegou um papel e riscou aquele papel, colocou na balança de precisão, e aquela balança de precisão pegou aquela tinta da caneta e marcou ao peso. Então ele se vira para a congregação e diz, se você tiver isso aqui contra o seu irmão, isso te impedirá
de entrar no rapto. E essa advertência do irmão Branham, se há alguma coisa entre você e Deus, ou entre você e teu irmão, eu vou acrescentar, que te impede de ir no rapto, é melhor acertar agora. Irmãos, o profeta nos diz que o trono de julgamento da noiva é onde? É na casa de Deus. O julgamento se inicia na casa de Deus. Então nessa noite, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar, você quer combinar comigo uma coisa? Se eu ou você tiver alguma raizinha de amargura, algum ódio, alguma inveja, vamos deixar a palavra de Deus eliminar essas coisas? Porque eu creio que a palavra de Deus, ela é isso mesmo, ela vem para nos limpar. E o nosso desejo, eu creio que cada um que entrou aqui nesta noite, não quer sair daqui da mesma maneira que entrou, mas quer sair melhor da maneira que entrou. Você quer sair melhor? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar Hebreus 4:12, eu vou te dar uma espada nesta noite, vou te dar uma adaga, tudo bem? E essa adaga, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Eu vou te dar ela nesta noite. E se você tiver algo enraizado aí, você pegue esta adaga, que é a palavra de Deus, e corte fora. Vamos fazer assim? Você vai concordar comigo? Então tá bom. É melhor acertar agora. Não deixe o seu assento nesta noite. Eu estou te convidando a você não deixar este culto nesta noite sem antes acertar isto. Porque ontem nós ouvimos, né? Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, as escrituras estão se cumprindo, irmão. Você acorda, trabalha, vai trabalhar, volta para casa, vai deitar e as escrituras estão 24 horas se cumprindo. Mateus 24 nos diz que nos últimos dias haveria rumores de guerras. Olha, nem é mais rumores de guerra, né? Já é guerra. A Rússia e a Ucrânia já estão guerreando há quanto tempo? Israel, Irã e outros países. A Rússia só está por apertar um botãozinho lá, irmãos. Diz o profeta, basta um general tomar um gole de vodka a mais e apertar um botãozinho, em 5 minutinhos a América se tornaria pó. Estamos no final do tempo. Por isso que o convite nesta noite é, fuja para cá. Venha rapidamente. Provérbios 12, torre forte é o nome, 18, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e ficará seguro. Eu te convido para você correr nesta noite. Não deixe o seu assento sem antes acertar isto. Estamos vivendo nas expectativas. Estão compreendendo, irmãos? Nas expectativas da próxima vinda do bendito Senhor Jesus Cristo. Quem está esperando o Senhor Jesus voltar aí? Maravilha. Eu também estou esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. As 10 virgens também estavam esperando o Senhor Jesus voltar. Só que 5 delas não observaram as suas lâmpadas. Elas estavam esperando o noivo, mas não observaram as lâmpadas. E nós estamos aguardando por aquela hora. Nós não sabemos quando ele vai vir, ou a que hora, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão da noite. E nós estamos aguardando aquela hora. Jesus mesmo disse, quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, a vossa redenção se aproxima. Sinais nos céus, coisas espantosas, o que o irmão Israel disse ontem aqui, né? O coração do homem falhando por medo. O profeta chega a dizer em uma de suas mensagens, ele diz que uma nação está com medo da outra.
A América está com medo da Rússia, a Rússia está com medo da América, e assim um está com medo do outro, a China está com medo do Brasil, o Brasil está com medo da China, um está com medo do outro. E as coisas estão apertando, irmãos. O coração do homem está falhando, estão morrendo, o mar está rugindo, maremotos, grandes coisas acontecendo. E eu sei que alguns podem pensar e dizer: irmão Brana, por que você continuamente está batendo nessas coisas? Eu não sei. Isto é porque está em meu coração. E eu sei que deve ser batido hoje. Porque eu não sei se haverá um amanhã. Agora, nós falamos sobre a Babilônia e a escritura na parede. E hoje, como estamos aqui hoje, podemos quase sentir os ventos quentes do julgamento soprando na nossa face. O mundo chegou ao seu fim, irmãos. Não há uma esperança para o mundo, não há esperança na política, não há esperança na religião, não há esperança em lugar nenhum, na medicina, não há esperança nos remédios mais, porque você toma um para ajudar em algo, ele prejudica outro. Você toma o remédio para o coração, ele vai prejudicar as veias e assim sucessivamente. Você toma remédio para os rins, ele vai prejudicar outro órgão. Não há mais esperança na medicina, só existe algo que nós devemos colocar a nossa esperança, e este algo é o Senhor Jesus Cristo. Você deve colocar a tua esperança no Senhor Jesus Cristo nesta noite. Amém? Você pode colocar a tua esperança no general e presidente dos Estados Unidos. Em cada condado, se você colocar um general ali em cada condado, a América continuará nadando no pecado. O mundo continuará caminhando no pecado. Mas veja, não estou à procura de nenhum grande avivamento. A coisa é, o avivamento veio e se foi e você nem soube disso. É forte isso aqui, irmãos. E eu nem soube disso, nós nem soubemos disso. Sim, isto sempre foi assim. Você procura algo grande e Satanás continuará dizendo: haverá maior aqui, haverá um maior ali, haverá um movimento aqui. Agora eu creio que vai haver um movimento aqui, vai haver um reavivamento aqui. Olha o que o profeta disse. Não foi assim com João Batista? Sim, quando veio à terra, e até mesmo os justos nem sequer o reconheceram. Tremendo isso, irmãos. Veja, quando eles perguntaram, os discípulos, quando virá Elias? Ele disse: ele já veio e vocês não o reconheceram. Lembra aqui que eu disse que o maior sinal que Deus dá ao povo, qual que era? Um profeta. O maior sinal que Deus poderia enviar para a sua igreja, para o mundo, é um profeta. Porém, esse profeta já veio. O Elias prometido de Malaquias 4, 5, 6, já veio, manifestou a palavra e foi. E muitos nem souberam. Muitos ainda estão esperando pelo Elias. Mas tem um pequeno povo. Tem uma pequena noiva. Um pequeno grupo, que talvez não viu o profeta, mas ouviu a mensagem do profeta, viu o sinal do profeta. Aleluias! Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes chamam nós de fanáticos, dizendo que nós estamos adorando ou idolatrando um homem. De jeito nenhum, nós não somos idólatras, nós não adoramos homem algum, mas nós temos que reconhecer o seu ministério no corpo de Cristo. E realmente o profeta foi o profeta vindicado. William Marion Branham foi o profeta vindicado para essa era do fim. Isso sem sombra de dúvida. Temos escrituras de sobra para lhe apresentar e mostrar que existe um Elias da última era para apresentar uma mensagem a uma noiva da última era. E essa noiva, eu me encaixo nela. Você tem que se encaixar nela. Aleluias! Porém, até os justos não reconheceram que João Batista esteve ali.
João Batista veio, pregou, trouxe a sua mensagem, o machado é posto na raiz da árvore, raça de víboras e tudo mais, e daqui a pouco ele se encontra com Jesus e diz: e Elias, quando é que vai vir Elias? Ô Jesus, fala para nós, e como que Elias vai... Jesus olha para ele, mas me diga uma coisa, João Batista veio na unção de Elias, veio no mesmo espírito de Elias, e vocês não o reconheceram. Por isso, irmãos, que o maior sinal nós não devemos perder. Quando virá Elias, ele disse: Elias já veio, vocês não o reconheceram. O avivamento simplesmente terminou. Não procure por nada maior. Por que o Umbrana está nos aconselhando a não procurar por algo maior? Já temos a maior coisa no céu, o Espírito Santo. Já temos a maior coisa no céu, o Espírito Santo, manifestando-se nesta geração. Amém? Não há nada mais que possa ser feito. Você tem o Espírito Santo, irmão? Graças a Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, você não vai... eu ia entrar aqui, irmãos, mas vou continuar a leitura. Quem sabe mais para frente a gente entra. Porque o Espírito Santo terá que se manifestar nesses últimos dias. E a manifestação do Espírito Santo você vai encontrar que é em Gálatas 5, 22, 23. Você sabe o que diz ali? Você tem realmente o Espírito Santo se manifestando na tua vida? Eu tenho verdadeiramente o Espírito Santo se manifestando na minha vida? Gálatas capítulo 5, versículo 22, que os frutos do Espírito é amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, paciência. Aquele irmão me fez isso, mas se eu pegasse ele, eu ia dar uma bochada na cara dele lá, ele vai ver. Sim, o Espírito está se manifestando. Que Espírito é esse? Mas os julgamentos estão vindo, o mundo está sentindo isso. Os jornais, e eu ouvi que no Pentágono, eu não sei, mas eles dizem que não sabem o que fazer mais. Bem, há apenas um livro que pode orientá-los sobre o que fazer, e esse livro é a Bíblia de Deus. Essa é a única coisa que pode dizer o que você deve fazer nesse último dia. Glória a Deus. Eu gostaria de ler a mensagem calma, irmãos, eu gostaria de trazer a mensagem mais suavidade na leitura, mas é o meu jeito, vocês me conhecem. Eu devo ler no Espírito, né? O profeta disse, nós devemos ler a Bíblia no Espírito. Olha, a única coisa que pode lhes dizer o que fazer, que é levantar a cabeça, olhar para cima, a tua redenção se aproxima, a vinda de Cristo está próxima, as portas do arrebatamento estão se abrindo, e você ainda vai querer ficar impregnado com uma raizinha de amargura? Pega a espada do Espírito e corte essa amargura fora, meu irmão. Não deixa isso te segurar aqui, não deixa isso ser um parafuso, não deixa isso te impregnar aqui nessa terra. Se solte daí e viva uma vida mais íntima com Deus. Aleluias, não há nenhuma maneira de escapar, isto já chegou nas mãos de homens que podem destruir este mundo, em uma hora se quiserem. O que o impediria a Rússia, esta tarde, ou algum desses líderes, beber uma garrafa de vodka a mais, e pressionar um botão que enviaria o mundo inteiro para fora de sua órbita? E isso não seria contrário às Escrituras nem um pouquinho. Aí está você, vejam, estamos no fim, no tempinho do fim. Igreja, a igreja, o verdadeiro crente, está buscando a manifestação do Espírito Santo. Algo movendo em seu coração. Tem algo movendo aí dentro do seu coração, irmão? Tem algo dizendo que você deseja ser melhor? Que você quer ter uma vida mais de oração? Tem algo dizendo em seu coração que você precisa amar mais?
Tem algo dizendo que você precisa ter mais compaixão. Deixa o Espírito Santo ir movendo em seu coração. Tem algo dizendo que você precisa deixar certas coisinhas, certas meninices, como disse o irmão Israel ontem aqui, certas tolices, nossa, que às vezes nós se apegamos com certas tolicinhas e queremos nos agarrar com aquilo, igreja. Mas vamos dizer uma coisa, vamos deixar isso. Vamos ouvir o conselho de Deus. Tu quer ou não quer entrar nas portas do arrebatamento? Você quer ou não quer entrar no céu? Você quer ou não quer o rapto na tua alma? Eu quero, você deseja, eu desejo. Mas para isso nós precisamos eliminar alguns saquinhos de pipoca. Para isso nós temos que deixar algumas conversas afiadas, algumas fofoquinhas, alguns disque-disque. Para isso nós temos que eliminar, deixar a nossa bagagem. Porque quando o irmão Brana veio daquela visão, além da cortina do tempo, ele disse: estou certo de uma coisa, que somente uma coisa entrará lá. Somente o amor, o mais puro amor. Veja, não muito tempo atrás, eu tive o privilégio de ir à Índia, onde eu tinha sido guiado pelo Senhor. E foi tão marcante que quando cheguei à Índia, eles tinham acabado de ter um terremoto. Eu tenho um recorte de jornal que está no escritório dos homens de negócios cristãos esta noite. Ou hoje, meu bom amigo aqui, o irmão Tommy, vai publicá-lo. Foi uma coisa estranha que começou a acontecer há cerca de 2 dias antes que o terremoto sacudisse essa grande nação. Nós também temos isto por aqui. Houve uma coisa estranha que aconteceu. Todo o gado e todos os passarinhos que tinham seus ninhos e seus poleiros colocados nas chaminés e nos grandes muros na Índia, eles simplesmente não têm cercas como nós, eles fazem muros grandes lá com pedras. E os passarinhos que tinham seus ninhos nesses muros, tinham sua habitação nesses locais, todos voaram para longe para ficar no deserto. Estão captando? Parágrafo 19. O gado que costumava ficar em torno dos muros à tarde para se proteger do sol quente, saiu e ficou no meio do pasto. O que foi isto? Não houve uma coisa material mostrando um terremoto. Os cientistas não puderam captar esse terremoto que se aproximava. Mas, posso dizer, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. O Criador sabia que Ele estava chegando. E Ele moveu suas pequenas criaturas do arredor daqueles muros, porque eles seriam achados no chão e morreriam se eles ficassem ali. Mas o Criador pôde se preocupar com um passarinho, pôde se preocupar com um boi, pôde se preocupar com uma vaca. E se um pássaro, por instinto, ele não tem uma alma, e se um passarinho e uma vaca puderam achar uma via de escape por instinto para longe das paredes, para evitarem de serem mortos, quanto mais deveria a igreja, diante deste grande julgamento que se aproxima, arrastar-se para fora desses antigos dogmas e credos? Eu não sei se vocês estão captando, irmãos, ou eu não estou me expressando direito, mas você sabe que um julgamento está se aproximando. Nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo está se aproximando. Veja, se você tiver que ficar no meio da perseguição e olhar para cima, pois a redenção está próxima. Deus, como Ele advertiu os seus pássaros, Ele também adverte o seu povo. E este é o dia em que muitas pessoas estão deixando estas enormes catedrais e o evangelho social para sair e se posicionar com os filhos de Deus. Embora eles sejam chamados de fanáticos, ou o que mais queiram chamar, eles tomam a sua posição, é o Espírito Santo os advertindo. Certamente que há esse julgamento que se aproxima. Como eu amo a este Deus, você não ama? Viu? Saia deste mundo. Saia dessa moda, saia dessas coisas erradas e venha, eu te convido, escape daí, saia daí e venha para dentro da segurança eterna.
que Deus está oferecendo. Agora, parágrafo 34. Eu estou correndo aqui para não avançar o sinal lá. Agora, eu quero que vocês percebam, em cada lugar, antes do julgamento cair, havia sempre uma coisa sobrenatural que ocorria. E Noé, eles passaram por um longo tempo de espera. E então apareceu um anjo, um profeta, Enoque e assim por diante. E sinais sobrenaturais foram feitos, e eles entraram. Eu quero que vocês observem a saída dos filhos de Israel. Foi um longo tempo, centenas de anos, nada acontecia, nada sobrenatural, desde a morte de José, que era um tipo de Cristo. Mas pouco antes do julgamento cair no Egito, quando Deus trouxe sua igreja para fora, houve uma mensagem. Um profeta apareceu, anjos apareceram, sinais sobrenaturais aconteceram, e os filhos de Deus foram colocados em Gósen, onde eles ficaram livres das pragas de sua saída. Estão captando? O maior sinal é um profeta. Observe, cada vez que o mensageiro veio, o mensageiro foi sempre rejeitado pela igreja. Sempre foi rejeitado pela igreja. Agora volte ao longo da história e descubra, nunca houve um tempo em que Deus tenha enviado uma mensagem em qualquer era que a igreja não tenha rejeitado. É verdade. Olhe para Martim Lutero, João Wesley, e quanto a vocês, irmãos menonitas, vocês Amish. Os Amish são um grupo de cristãos tradicionalistas que tem base no anabatismo, né? No rebatismo lá. Certamente que sim. Quando a mensagem surge, a igreja a rejeita. Certamente que sim. E nós crescemos, e é esse pequeno remanescente que está chegando à forma de semente novamente. 38, eu quero que vocês observem nos dias de Ló. Essa é a razão pela qual eu acredito que a igreja irá antes de qualquer míssil, que qualquer míssil atinja a terra para explodi-la. Eu não sou um teólogo, com certeza não. Você observou que nenhuma gota de chuva pôde cair até Noé entrar na arca? As nuvens estavam pairando, os trovões e relâmpagos rugindo, mas nenhuma chuva caiu até Noé entrar. Por isso que o profeta prega aquela mensagem, a igreja passará pela tribulação. Ele disse, não, a igreja sim, mas a noiva não passará pela tribulação. Antes mesmo que uma bomba atinja esta terra, a noiva terá subido com o Senhor Jesus Cristo. E a noiva é um tipo de Enoque, disse o profeta. Enoque andou com Deus 300 anos e Deus para si o tomou. Oxalá nós pudéssemos estar andando com Deus, ao ponto de Deus nos arrebatar para Ele. Oh, você observou então? Você não pode estar aqui na tribulação. E o anjo disse a Ló, eu não posso fazer nada até que você não venha aqui. Nenhum fogo poderia cair, nenhum julgamento poderia cair, nada poderia acontecer até que Ló saísse dali. Veja, até que Ló saísse, isto é correto. Jesus disse, assim como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. Estão compreendendo, igreja? Certamente haverá uma igreja indo para casa numa dessas noites, ou numa dessas manhãs, ou em algum momento, antes que um míssil atinja esta terra podre, viu? Esta noivinha de Jesus Cristo estará subindo para o arrebatamento. Aleluias! Isto é bom, irmãos, é maravilhoso. Antes do julgamento vir, a igreja irá para casa. Aleluias! E se o julgamento está tão perto, a ponto que você pode ver as escrituras na parede, ou no céu, os sinais na terra, os sinais no céu, onde eles podem chegar naqueles satélites,
e 2 ou 3 bombas acabariam com a coisa toda, e eles poderiam fazer isto hoje mesmo se quisessem. E nós vemos isto. Quanto mais poderia Jesus vir nesta hora e levar a sua igreja embora? Nada resta senão a sua vinda, irmãos. Nada mais resta na Bíblia a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo se cumprir. Eu não quero amedrontar vocês, não é esse o intuito, mas eu quero mostrar para vocês que o tempo em que estamos vivendo é mais tarde do que nós pensamos. Agora, eu quero que vocês percebam mais uma coisa. O tempo de Ló. Deus vai queimar esta terra com fogo. Quantos creem? Pedro disse isso, né? Que está reservada como tesouro para o fogo. Quantos sabem disso? Isso é verdade. Ele vai fazê-lo. Eu quero que vocês observem que ele disse isso. Outra vez, a natureza daquele anjo. Observem a natureza daquele anjo antes que Sodoma e Gomorra fossem queimadas. Agora olhe para a moral de Sodoma e Gomorra. E compare com os Estados Unidos. Eu poderia dizer, compare isso com o Brasil agora. O que eles faziam lá em Sodoma e Gomorra? Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam tudo que era tipo de orgias. E eram religiosos, vocês sabiam? Eram religiosos. E eles faziam tudo o que era tipo de coisa. Agora, compare isso e veja. Divórcios, educação, imoralidade. Se existe no país hoje, no mundo hoje, um índice de divórcios maior, é na América. Hoje se espalhou, podemos dizer no Brasil também, né? Você pode ver aí, divórcio até não querer mais. Agora observe o que aconteceu. Deus tinha um remanescente. Esse era Abraão, assentado lá fora. E observe, quando os anjos foram e disseram para Ló sair de Sodoma, tudo o que ele queria ou poderia era começar a segui-los, pois eles iam queimá-lo. E Ló foi lá pelas ruas durante a noite, buscou sua família, e em todos os lugares, pregando tão duro quanto podia. E observe o que eles diziam. A Bíblia diz que eles falavam com ele como se ele fosse um zombador, né? Como se Ló estivesse gracejando sobre a situação, como se Ló estivesse brincando com aquilo. E é o que nós vemos muitas vezes, irmãos. Não dizendo que foi a situação de Ló, mas se você pegar muitas vezes nas internet aí, muitos pregadores estão brincando, estão levando isso como uma brincadeira, estão brincando com o evangelho que é sagrado, que é verdadeiro, e o povo acaba pegando aquele espírito, e quando a verdade vem, eles começam a zombar, começam a gracejar. Mas Ló estava falando sinceramente, estava desesperado, buscando seus genros, buscando seus filhos, suas filhas. Ele está, venha que vai pegar fogo a cidade. Uma mensagem estranha, né? Vai pegar fogo essa cidade, vocês venham. E eles acharam que Ló estava brincando. É muitas vezes o que acham que a gente está brincando sobre a vinda de Cristo, mas é mais verdade do que vocês pensam. Quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, não é gracejo, não é brincadeira, é a mais pura verdade. Cristo virá, nós não sabemos como, nem como, mas Ele virá. E essa mensagem está sendo entoada nos rádios, na televisão, no YouTube, e aqui mesmo ao público está sendo anunciada: Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E as pessoas olham para nós e dizem: esse povo é fanático. Eu desde criança escuto que Jesus vai vir e não vejo nada. Agora observe o que aconteceu. Eles estavam zombando, gracejando. Agora olhe, hoje, falavam com ele como se ele fosse um zombador. O que eles dizem sobre a mensagem de hoje? É algo manufaturado, é um falso. Você está tentando personificar, você está tentando ser diferente do restante de nós. É uma imitação, mas não é uma imitação isso que eu estou lhe falando, igreja. Isto é o Espírito Santo
Estão compreendendo, irmãos? Você está cego demais para ver isto. Essa mensagem não é fanatismo, essa mensagem não é de santos roladores, por mais que você queira chamar disso, essa mensagem é do Espírito Santo. Às vezes parece que a gente leva tão a sério essas coisas, mas disse o profeta, Deus nos levou muito a sério lá no Calvário. Você diz, irmão Brana, isso é escriturístico? Vamos apenas um pouco mais profundo, então, se você quiser. Se você pode suportar, olhe para o anjo da misericórdia que veio a Sodoma, aquela que iria ser queimada. Ele disse que hoje seria da mesma maneira. O anjo veio a Abraão na forma de um homem. E Abraão, espiritualmente, o reconheceu. Espiritualmente o reconheceu. Você é espiritual para reconhecer essa mensagem da hora? Quando o anjo se aproximou, disse o profeta, ele veio na forma de um homem. E Abraão, espiritualmente, ou seja, Abraão sendo espiritual, ele reconheceu quem era aquele anjo. E ele se sentou de costas para a tenda, e Abraão o alimentou. E ele disse, Abraão, aleluias. Ele ouviu essa voz um pouquinho antes, né? Abraão. Quando ele trocou o nome de Abraão para Abraão, Abraão reconheceu aqui, ó. Ele disse, Abraão, eu vou te visitar mais ou menos por este tempo, o tempo de vida. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Eles estavam esperando por essa promessa por anos e anos. Irmãos, estamos esperando a vinda do Filho do Homem por anos. Muitos anos, eu desde criança. Eu cresci escutando que essa promessa da vinda de Jesus Cristo vai vir. Mas ao invés de enfraquecer na fé, eu estou me fortalecendo. Eu estou me fortalecendo, não importa quanto tempo isso demore. Fazem 33 anos que eu escuto essa mensagem dizendo que Jesus vai vir, mas a minha fé sempre está maior do que adiante. Eu creio mais agora que Jesus está vindo do que quando eu comecei a ouvir essa mensagem. E assim estava Abraão, depois de muitos anos passados de ouvir a promessa, ele ainda estava crendo na promessa. Disse o profeta, ele ouviu aquela promessa do Elohim, do Todo-Poderoso, ele pegou Sara e começou já a preparar o quartinho do bebê. Ele começou a fazer o bercinho, ele começou a pegar as cobertinhas, e Sara começou a pegar as agulhas lá e tricotar uma meinha, tricotar uma touquinha, tricotar um casaquinho, porque eles já tinham a promessa. E o eleito de Deus, quando ouve essa promessa, ele começa a se preparar, ele começa a se vestir melhor, ele começa a viver melhor, ele começa a se vestir das armaduras de Deus. Porque é uma promessa não de um homem, mas do Elohim, o Todo-Poderoso. 25 anos? Quem sabe leia aquela mensagem de reprovação por causa da palavra. Mombrana diz, 25 anos se passaram e as pessoas olhavam para Sara e Abraão e diziam, olha só, casazinho de velhinho, estão dizendo que vão ter um filho. Olha só, Abraão já está com cabelinho branco, barba branca, Sara, coitadinha. O ventre já secou. Eles estão ficando lelé da cuca, que nem diz o ditado. Eles estão ficando fora de si. Olha Sara indo no médico, dizendo para o médico fazer um exame. Chegou um dia que deu positivo, aleluia. 25 anos, o médico já estava caduco de tanto examinar a Sara, mas chegou um dia que aquela palavra veio à existência. Só fazer um quadro, irmão, não para ser um gracejado aqui, mas para fazer um quadro, Sara e Abraão indo para o hospital. O médico disse, meu Deus, de novo.
De novo Sara e Abraão, de novo eu tenho que examinar. Eu já disse 1000 vezes para ela que o ventre dela já não dá mais vida, já está seco. Ela já não está mais na fase de vida dela, de reprodução. Mas diga uma coisa, essa palavra não volta vazia. Mesmo que esteja morto, viverá. Você era um pecador morto, você não tinha destino, mas quando essa palavra te encontrou, te deu vida. Glória a Deus. Não importa quanta reprovação venha, não importa quanto, vamos dizer assim, que chame nós de santo rolador, que chame nós de fanatismo, que chame nós de tudo que é tipo de nome, nós temos a certeza de uma promessa. Essa promessa é viva. Você crê tanto assim? Creio. E todos os sábados e domingos eu estou vindo aqui fazendo um exame na minha vida. Porque eu sei que um dia eu vou ser cheio do Espírito Santo. Você sabe. Você está aqui fazendo o exame. Talvez um diga, aquele lá nunca mais. Ele acha que é crente. Não interessa, você está indo no hospital certo, está indo no médico certo. Uma hora esse pedido vai dar positivo. Uma hora vai ser positivo, irmão. E a vida vai vir, o Espírito Santo vai vir, e você vai produzir a vida de Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Eu amo essa mensagem, irmão. Ela é maravilhosa. Eu amo ela. Não tem como não amar, irmão. Porque isso nos traz vida. Isso traz regozijo para a nossa alma. Isso traz alegria para o nosso espírito. Isso anima o nosso ser. Isso nos dá alegria de salvação. Saber que nós não estamos aqui de várzea, irmãos. Nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Nós estamos investindo em uma vida eterna. O maior dos investimentos que você está fazendo aqui não é carro novo, não é casa nova, não é roupa nova, não é em plásticas. Não, o maior investimento que você está fazendo aqui é depositando a tua vida nas mãos do Criador, recebendo vida eterna. Glória a Deus. Na forma de um homem, e Abraão o reconheceu, e o Abraão alimentou. Deus quer que você o alimente ele, irmão. O Espírito Santo precisa ser alimentado. Você sabe que sim, né? Você sabe quando Eliezer foi buscar a Rebeca lá? Ele disse, aquela que vier e dá água para mim e para os camelos, essa será a escolhida. Veio Rebeca lá, correndo lá, e começou a dar água para os camelos. Irmãos, quantas vezes aquela mulher desceu para pegar água no poço, para sustentar aqueles camelos? Sem medida. Eu até esse tempo eu lembrava quantos litros um camelo bebe de água. 60? 70? Quantos camelos tinha lá, será? Você calcule, se um camelo bebe 70 litros, quantos camelos Eliezer tinha lá? Tinha uns quantos camelos? E Rebeca subia e descia, e subia e descia, e via e volta, e assim é eu e você. E o profeta disse assim, que aquele besta, quer dizer poder, não é isso? E camelo, animal, o profeta diz, simboliza poder. E aquele poder que Rebeca deu água, foi o poder que transportou ela até Isaac. E esse poder que você dá atenção, que é o Espírito Santo, é o que vai te transportar para o teu Isaac. É o que vai nos transportar para o nosso Isaac. Mas qual é o nosso interesse de dar água para este poder? E ele disse a Abraão, eu vou te visitar. Mais ou menos por este tempo. O tempo de vida. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. Eles estavam esperando por essa promessa por anos e anos.
Aqueles que estão olhando para a vinda do Senhor, estão observando cada movimentinho. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estão prestando atenção para algo que acontecerá, como um pedaço de metal com um imã. Eles estão esperando isto acontecer. Abraão estava olhando para isto, esta promessa que Deus tinha feito. 43. E o tempo se aproximou. Aleluias. E o tempo está próximo, irmãos. Não sei se vocês estão captando, mas o tempo está próximo. E o tempo se aproximou. E um homem surgiu. Ele não era um homem, era um anjo. E o anjo não era outro senão o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou em forma de homem. Agora ouçam, vocês leitores da Bíblia. Abraão chamou seu nome Senhor. Tomem este Senhor e vejam se era o Elohim, o Todo-Poderoso. O Senhor vestido com roupas de um homem e se assentou com suas costas para a tenda. Ele disse: eu vou visitá-lo no tempo de vida de Sara. E ele estava de costa para a tenda. Sara estava com 90 anos de idade. E sabe o que Sara fez? Dentro da tenda, o homem estava de costas. Sara, em seu coração, não em voz alta, em seu coração, dentro da tenda, e o homem de costas para ela, Sara riu em seu coração, duvidou. E o anjo, olhando para Abraão, disse: por que Sara riu? Meu Deus! Essa palavra de Hebreus 4:12 sabe quando você crê e quando você não crê nessa mensagem. Que tipo de telepatia era essa? Era um anjo com uma mensagem que podia discernir o que estava acontecendo atrás de si. Dentro de uma tenda, e Sara saiu e tentou negar. Disse: sim, mas você fez isto. Sara de costas na tenda, em seu coração, você não pode ver a natureza desse Espírito? O mesmo Espírito não era outro senão Jesus Cristo. E ele fez a mesma coisa quando ele esteve aqui na forma do Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra, naquele corpo, ele realizou os mesmos sinais para provar que ele era, quem ele era. E ele está aqui nesta noite, você crê? Nesta noite, sobre a terra, realizando as mesmas coisas, antes que o fogo de destruição cair. E as pessoas, ora, dizem: você é um zombador, você é um anticristo, você está caçoando, você está tentando personificar, você quer ser diferente. Isto é telepatia mental, é um indivíduo polido. E Jesus disse: uma palavra contra isto nunca será perdoado a um homem, nem neste mundo, nem no século vindouro. Oh, irmão, que dia estamos vivendo? A Bíblia diz que neste dia, o Espírito, segundo a Timóteo, fala, o Espírito de forma expressiva, fala de forma expressiva, que nos últimos dias se desviarão da fé e serão obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Eu vim para a igreja na outra noite e era neve por demais, e o clima muito ruim para vir aqui. Mas eles tinham um jogo de basquete, e eles tiveram que dispensar centenas de pessoas. Olha o que é isso. Seu Deus é o basquete. E qual é o seu Deus? Um grande balão de ar? Fico feliz que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus na pessoa da ressurreição. O Criador vivente e verdadeiro que fez os céus e a terra. Mas eles querem ver isto. O tipo de espírito nele os atrai para isso. O espírito em um cristão, o espírito em uma cristã, ele o impele para Cristo, ele o leva para a igreja, ele o leva para adorá-lo, ele o leva para exaltá-lo, ele leva para o engrandecê-lo, e não para essas coisas de entretenimento do mundo. Não, ele leva você na presença de Deus, do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Você sabe quando isso se manifestou? Quando esse sinal se manifestou? Quando Elohim, aquele homem que se apresentou a Moisés, chegou e de costa para a tenda discerniu o desejo do coração de Sara.
Olha na mensagem discernindo o corpo do Senhor, o que o profeta faz aqui, ó, parágrafo 121. Vou agora dar as costas para vocês. Olha o sinal, irmãos. Orem, vejamos se ele é o mesmo anjo que esteve lá. Se ele é o mesmo Deus que prometeu quando ele tinha suas costas voltadas para a tenda, quando Sara riu. Orem, orem, vocês, que o Senhor Deus envie seu anjo e prove que Sodoma, que o fim está perto. Ó Senhor Deus, envie o teu anjo esta noite e dá-nos um discernimento, porque é uma promessa de teu filho. Lucas 17, verso 30. No dia em que o Filho do Homem se revelar. E permita que assim seja. E ele começa então a revelar, de costa para a congregação. Ele estava de frente para a parede do púlpito e de costa para a congregação, para o público. E ele começou: uma mulher está diante de mim, e ela está sofrendo com sinusites, está de trás de mim nesta direção, pois sinto sua fé pulsando. Seu nome é Senhora Wiley. Onde está ela? Vejamos, ali atrás, em algum lugar. Por mais isto, é verdade, senhora? Bem, vá para casa, você está curada. Esse sinal, o mesmo anjo que esteve lá com Abraão, agora estava em cima de um púlpito, usando um homem chamado William Marion Branham, de costa, discernindo os pensamentos e as intenções do coração daquele povo. Este é o sinal para a igreja, este é o sinal para a noiva. Estamos no tempo do fim, igreja, não percam isso. Só mais um parágrafo e vou encerrar. Veja, irmão, que tempo estamos vivendo? Sim, irmão, eu digo, apresse-se, escapa, você não tem mais muito tempo não. Estas enormes velhas paredes eclesiásticas vão cair num destes dias. É melhor você correr rapidamente enquanto você tem uma chance. Saia do mundo, entre em Cristo enquanto você sente o hálito quente do julgamento pendendo por todos os lados, agora girando a 1.800 milhas por hora ou a 18.000 milhas ao redor do mundo, e uma nação pecaminosa com sua mão sobre um botão que poderia nos fazer virar pó, todos nós em 5 minutos. Não olhe para algo grande por vir, um grande reavivamento. Olhe para a vinda do Senhor Jesus. Estamos prontos agora. O diabo está simplesmente cegando os seus olhos para essas coisas. Cristo declarou-se para cada nação e através de cada geração. Ele está fazendo isto hoje. A igreja nominal está dormindo. A igreja espiritual está acordada. As virgens dormentes saíram para dormir e passaram pelo período da tribulação, mas as que tinham azeite em suas lâmpadas estão prontas, elas estarão prontas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu amo essa parábola das virgens. Você conhece as velhas lâmpadas de óleo vegetal que costumávamos ter? Eu usava, nós não tínhamos luz elétrica naquele tempo, até recentemente. E olha aqui, o óleo está na parte inferior da lâmpada e há um pavio que atrai isto para cima. Agora esse pavio tinha que ser feito de um material especial e o fogo acendia uma extremidade do pavio. E agora observe, você não poderia colocar um tubo ali embaixo para atrair isto para cima. Isto não virá por ferro, por coisas feitas pelo homem, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Isto vem unicamente através do caminho provido por Deus. E o pavio é a fé. A única coisa que você pode levar o Espírito Santo a produzir luz é o próprio Espírito Santo em você. E quando você tem a sua fé, uma das pontas no fogo para a glória de Deus e a outra mergulha no óleo do Espírito Santo de Deus, haverá uma luz que brilhará, tão certo quanto estou de pé neste púlpito. Isto é certo. Mas se você tem ali óleo misturado com água, você sabe o que vai acontecer? Vai soltar faísca.
você vai ficar nervoso, você vai brigar com seu irmão, você vai discutir com ele, você vai ter raiz de amargura. Oh, esse que é o problema com as lâmpadas de muitos hoje. Eles têm muita água misturada ao invés de óleo, mas deixa o óleo de Deus descer nessa lâmpada. Você que está com as lâmpadas faiscando, isto cria carvão por cima, e você tem que levantar e aparar as suas lâmpadas. Se alguma vez houve um tempo em que as lâmpadas devem ser aparadas, é agora o tempo de aparar as suas lâmpadas. Está saindo fumaça na sua lâmpada? Está fumegando? Está com carvão? Está com raiz de amargura? Esse é o momento, igreja, de nós começarmos a aparar as nossas lâmpadas. Vamos se colocar de pé. Apresse-se, tire o pavio para fora, limpe o seu coração, peça perdão se tiver que pedir, humilha-te. Agora, se vemos que o juízo de Deus está tão perto, e lembre-se no dia do julgamento, quando eu estiver diante de vocês, e vocês virem que estas coisas que eu tenho dito, vocês não têm que esperar chegar até lá. Hora após hora, noite após noite, Jesus Cristo aparece neste púlpito em cada forma que Ele fez, além do seu corpo físico, quando Ele caminhou na terra. Ele revela os segredos do coração através da sua palavra. Ele desceu outra noite aqui, diante de 500 pessoas, e Ele desce aqui nesta noite, diante de vocês, para discernir os pensamentos, discernir as intenções do vosso coração. O que nós fizemos? Em vez de nossos corações estarem em chamas para nos colocar ao redor da cidade, nós dissemos: foi muito bom. Nossa, que culto maravilhoso. Oh, eu senti a presença de Deus. Não há dúvida que o pregador estava ungido, não há dúvida que lágrimas rolaram. Mas, irmão, a tua lâmpada ainda está fumegando, ainda há carvão na lâmpada. Você não precisa dizer que o culto foi bom, você precisa agarrar isto que foi dito e colocar em seu coração, e pegar o Espírito Santo como uma tocha de fogo e colocar fogo em sua lâmpada. Colocar fogo em sua lâmpada, é isto que essa mensagem faz. Ela coloca fogo em nossa alma. Mas quando você vem no culto e começa a sentir sono, quando você vem no culto e começa a dizer que o pregador está muito gritão, está muito nervoso, você tem muito água misturado com óleo aí. Tire essa água, deixe só o óleo produzir o fogo. Isto sim, se você manter a água no óleo, vai produzir carvão, vai esfumaçar, a tua língua vai falar do próximo, a tua boca vai abrir para abominação e esfumaçar o tubo de sua lâmpada. Vocês não serão capazes de ver o fogo do Espírito Santo. Mas eu digo para você: fuja para cá. Bem aqui neste lugar tem um lugar que pode eliminar essa fumaça, que pode eliminar esse carvão. Estamos no fim agora. Levantem-se e aparem as suas lâmpadas e vamos em frente, igreja. Vocês creem? Lembre-se, antes que este mundo encontre o seu grande desastre, que está predito nas Escrituras, que virá, Deus em sua misericórdia tirará sua igreja, porque a igreja não estará aqui para pegar uma partícula da tribulação. Ló saiu de algo que iria destruir. Noé entrou em algo que guardou. Que semelhança! Comparem, nós saímos do mundo, no qual seríamos destruídos com ele, e entramos em Cristo Jesus, que é o único que pode nos guardar. Noé entrou, Ló saiu, ele saiu do mundo, saiu de Sodoma, e Noé entrou na arca que flutuou acima dos julgamentos de Deus. E a única coisa, irmão, nenhuma vez em qualquer era, quando Cristo destruiu um grande povo, ou grandes coisas assim, Deus nunca fez isto sem primeiro advertir. E Ele está advertindo você, Ele está advertindo a mim.
para fugir rapidamente, porque ele não pode fazer nada enquanto você permanecer aí. Porque ele não pode fazer nada enquanto você ainda tem essa raiz de amargura. Ele não pode fazer nada enquanto o ódio permanece. Ele não pode fazer nada enquanto a falta de perdão permanece. Ele não pode fazer nada enquanto esse temperamento contra o seu marido está morando aí. Ele não pode fazer nada enquanto o seu coração está manchado com inveja, orgulho e desavença. Fuja para cá. Fuja para a torre. Deixe a sentinela cuidar de você. Deixe o Espírito Santo te guiar, te orientar. Incline sua fronte, feche seus olhos. Coloque a sua causa diante de Deus nesta noite. Não vou fazer chamada de altar. Você pode fazer o teu altar aí onde você está mesmo. Examine teu coração, a tua alma, teu espírito. E responda para você mesmo essa pergunta que eu irei fazer. E se Jesus estiver vindo nesta madrugada, enquanto o teu sono ainda está profundo, você está preparado? E se Jesus vier daqui 5 minutos, e você sair daqui deste culto com o rancor do teu irmão, e se você sair deste culto com raiz de amargura da tua irmã, Jesus vier, infelizmente você ficará. Mas acerte isto. Elimine isso. Tire esse carvão da tua lâmpada. Se está fumaceando, tire essa água. Não misture com óleo. O Espírito Santo não pode se misturar com rancor. O Espírito Santo não pode se misturar com inveja. O Espírito Santo não pode se misturar com ódio. Tire isto de sua lâmpada. Entregue tudo a Deus. Deixe que Deus coloque fogo aí. Desperta tu que dorme. Acenda a sua lamparina. E Cristo te esclarecerá. Deus eterno, aqui estamos na tua presença, Pai. Uma mensagem simples, Pai, de lábios simples, muitas vezes gaguejante, Pai. Mas é o Senhor que conhece todas as coisas. Eu estava com o intuito de pregar outra mensagem nesta noite, Pai. Outro tema tinha em meu coração. Mas tu me dirigiste a este tema. Porque eu sei que havia alguma necessidade, Pai. Ou melhor, o Senhor sabia que havia uma necessidade. Por isso, o desejo em meu coração atingiu esta mensagem, Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, e que possamos meditar profundamente naquilo que ouvimos, Pai. O que estamos fazendo aqui? Para que estamos aqui, Senhor? Se é simplesmente para vir aos cultos e ouvir um bom sermão, ouvir um bom hino tocado, mas não é só para isto, Senhor. Viemos aqui para colocar nossas lamparinas diante de Ti, Senhor, e tirar tudo aquilo que atrapalha o fogo do Espírito Santo acender, pois queremos ser a luz do mundo, Pai. As luzes que estão iluminando em meio às trevas da escuridão nesta última era, Pai. Deus, ajude-nos, Pai. Tenhas misericórdia de nós. Tenhas piedade de nossas vidas. Se falhamos contigo com palavras, com atitudes, com pensamentos, Pai, perdoa-nos, Senhor. E nos ajude a alcançar o prêmio que nos está proposto, Pai. Ajuda cada um, Senhor, do mais fraco ao mais forte, do mais novo ao mais velho,
cada ancião, cada irmã, cada jovem, cada criança. E ajuda a mim também, Senhor. Eu sou necessitado de Ti, Pai. Eu sou dependente de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e colocamos tudo em Tua presença. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Temos alguns pedidos de oração. Oração em favor da irmã Orisa e família e por Noemi e Telmo. Irmã Karina pede oração por sua filha Larissa e seu irmão Bruno. Irmão José Milton pede oração em seu favor. Vamos orar, irmãos? Querido Deus e eterno Pai celestial, te agradecemos por tudo que tens feito por nós. E aqui estão esses pedidos, Pai. Não chegaram diante de um homem, mas chegaram diante de Ti, Senhor. E nós oramos pelos nossos irmãos, pedindo a Ti, ó Deus, que eles possam alcançar o desejo do coração de cada um. Na medida da fé, Senhor, nós oramos e colocamos diante de Ti, Senhor. Abençoa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.